Olá, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal A Voz de Cristo. Hoje eu vou falar sobre a idolatria e as falsas crenças. O que significa idolatria? A palavra vem do grego idolon ou ídolo, ou adorar, que quer dizer primeiramente venerar a ídolo ou a imagem. Em sentido mais amplo, também quer dizer adoração ou veneração a qualquer objeto, pessoa, instituição, ambição e etc. Que tome o lugar de Deus ou que diminua a honra que lhe é devida. Desvia da verdadeira adoração ao único Deus. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que o assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. João, capítulo 22, versículo 24. A idolatria é maligna, porque os seus devotos, em vez de colocar a sua fé e confiança em Deus, depositam em algum objeto inanimado, inconsciente, fabricado pelos artifícios, imaginação humana. Eles usam certos elementos da natureza em lugar da divindade. Usurpam a posição que somente cabe a Deus. Romanos, capítulo 1, versos 21. Os ídolos e imagem, qualquer ídolo, imaginariamente pretende representar uma divindade. Ou então é aceito como se tivesse qualidade divina por si mesmo. Quando tais imagens são veneradas, representando grandes mestres, divindades da natureza, ou deuses da metodologia como espírito, então esses tipos de objeto, ídolo, e todo tipo de representação material, imagem, passam a ser adorados. As religiões da Babilônia, do Egito, da Índia e da China, e etc., criam que um Deus ou um espírito podia residir em algum objeto material ou animal. No hinduísmo ou no budismo, eles adoram as próprias pessoas, ou mestre como divindade evoluída, fazendo essas diferenças entre castas religiosas. A falsa adoração, tipo de idolatria. Adoração à imagem. Isaías 44, verso 17. Oferecimento de sacrifício às imagens. Atos 7, 41. Adoração a deuses falsos. Deuteronômio, capítulo 30, verso 17. E Salmo 81, verso 9. Adoração a demônios. Mateus 4, verso 8. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 20. Adoração aos espíritos dos mortos. Salmo 106, verso 28. Adoração aos espíritos dos mortos. Salmo 106, verso 28. Adoração à imagem representando a divindade. Romano, capítulo 1, versos 23. Qualificações bíblicas sobre a idolatria. A idolatria é uma abominação a Deus. É destituída de proveitos. Juízes, capítulo 10, verso 14. É irracional. Atos 17, 29.
é contaminadora. Ezequiel capítulo 20, verso 7. Os ídolos ou imagem de escultura são deuses estranhos. São imagem de escultura, Isaías 45, versos 20. São mudos, Hebreus 2 e 18, 1 Coríntios 12, 2. São abominável, Isaías 44, verso 9. São motivo de festividade carnais, orgia e bebedices, 1 Coríntios capítulo 10, verso 7. São vaidades, Jeremias 18 e 15. O juízo de Deus para os idólatras. A iconografia ou imagem. Estas palavras derivam do grego icon, ou imagem, semelhança, retrato. É um termo clássico usado por algumas igrejas cristãs para efeito de adoração e veneração. A adoração e veneração nas igrejas cristãs ocidental e oriental tem sido um grande escândalo para o verdadeiro cristianismo bíblico. Foi repelido pela reforma protestante e a partir daí a igreja evangélica não as faz, não as adoram, nem as veneram, como foi no Velho Testamento, em 1 Reis, no capítulo 18, no verso 16 e 40. Assim também se repetiu no cristianismo apostata. A profecia apocalíptica da figura da mulher Jezebel, a profetisa, que ensinou a introduzir a prostituição, a idolatria na igreja, como está escrito em Apocalipse capítulo 2, verso 20 e 21. Mas tenho contra ti que tolera Jezebel, mulher que se diz profetiza. Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, e ela não quer se arrepender-se da sua prostituição. O que a Bíblia diz sobre a idolatria? A Bíblia diz que no primeiro e segundo mandamento, então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há na terra ou do que há no céu, nem debaixo da terra. Não te encurvará diante delas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso. A Bíblia diz que os ídolos não falam, não veem, não ouvem, não cheiram, não apalpam, nem andam, portanto, são inúteis. Por que perguntaria às nações onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está no céu. Ele fez tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata, ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvido, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. E nem som algum sai das suas gargantas. Torne-se semelhante a eles os que o fazem e todos os que adoram e neles confiam. A Bíblia denuncia a loucura e a cegueira espiritual de quem faz e adora imagem de escultura e a indústria da idolatria. Isaías, capítulo 44, verso 9, versos 20. Todos os artifícios de imagem esculpida são nada. Também faz deuses e se prostra diante deles.
fabricam a imagem de escultura e se ajoelha diante dela. Eles queimam a metade no fogo, e com isso prepara a carne para comer. Faz um assado, e dele se farta. Também se aquenta, diz: ah, já me aquentei, já vi o fogo. Então do rosto se faz para si um Deus, uma imagem de escultura. Ajoelha-se diante dela, prostra-se, dirige-se à sua súplica, dizendo: livra-me, enquanto tu és o meu Deus. Nada sabem, nada entendem, porque se untaram os olhos para que não vejam, e o coração para que não entendam. Nenhum deles reflete, e não tem conhecimento, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo. E assim o pão sobre a sua brasa, fiz um assado, e dele comi, e faria do resto uma abominação. Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Nenhum deles reflete, e não tem conhecimento nenhum, nem entendimento para dizer: metade queimei no fogo, assei pão sobre as suas brasas, fiz um assado e dele comi. E faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ei ao que saiu de uma árvore. Apacenta-se de cinza o seu coração, enganado desviou-se de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer porventura não há uma mentira na minha mão direita? A Bíblia diz que nada sabem os que conduzem a imagem de escultura em uma procissão. Os ídolos inertes, cegos, mudos, são carregados em procissão. Congregai-vos, vinde e chegai-vos, juntos, ao que escapaste das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura. Feito de madeira, rogam a um Deus que não pode salvar. Isaías capítulo 46, versos 6 e 7. Jesus expulsou Satanás, que quis adoração em lugar de Deus, pois este é o seu propósito desde o princípio, por meio da idolatria. Satanás é pai da idolatria, quer ser adorado em lugar de Deus. Mateus, no capítulo 4, verso 8 e 11. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus ordenou-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. E os anjos do Senhor rejeitam a adoração do apóstolo João e manda adorar somente a Deus. E verdadeiramente a adoração deve ser dada somente a Deus. Apocalipse capítulo 19 e verso 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse: olha, não faça tal coisa. Sou conservo teu, dos teus irmãos, e que tem o testemunho de Jesus Cristo, e adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. A Bíblia define a posição eterna dos idólatras no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. A morada eterna dos idólatras é o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 21, verso 8.
Mas quanto aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, verso 15. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os adúlteros, os homicidas, e todos os que amam e praticam a mentira. Os cristãos não precisam de ídolo mudo como mediadores, pois Deus é vivo, onisciente, onipresente, sempre nos ouve. Deus sempre nos ouve e não precisa de intermediação de ídolos. 1 João, capítulo 5, verso 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 2. Vós bem sabeis que eras gentil, levado aos ídolos mudo, conforme eras guiados. Conclusão: a idolatria desvia o verdadeiro alvo da adoração do Espírito em verdade. O que deve ser dado ao verdadeiro e único Deus, que é Espírito, e que não precisa de outros mediadores para adorá-lo. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5. Por isso que o apóstolo João diz: filhinhos, guardai vós dos ídolos. Amém. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho de notificação, deixe seu like e que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.